Vamos ler o texto de 1 Timóteo 6:10, que diz assim. 1 Timóteo 6:10 fala isso. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6:10. O que esse texto, meus queridos irmãos, amigos que estão acompanhando a aula neste momento, o que esse texto ele quer falar conosco? Ele quer dizer que o dinheiro, ele é apenas um objeto. Ele é apenas um objeto, mas o amor a ele é que é a raiz de todos os males. O amor excessivo, o apego ao dinheiro é que é mal, porque ele rouba o lugar de Deus em nossa vida. O dinheiro ele passa a ser a nossa prioridade o tempo todo, e o Senhor ele não divide a sua glória, ele não divide com ninguém, né? E o dinheiro, muitas vezes, nós nos apegamos tanto a ele e valorizamos tanto que muitas vezes esquecemos de Deus, né? Não se pode ser fiel a dois senhores, como disse Jesus, né? Olha o que diz. Não podeis servir a Deus e às riquezas, lá em Lucas 16:13, né? Frequentemente nós pensamos que os bens materiais, eles nos farão felizes e nos darão um maior senso de segurança. Muitas vezes nós sentimos isso, né? É do homem isso. Mas somente Cristo, meus irmãos, meus amigos da EBD, somente Cristo pode dar-nos a alegria, somente Cristo pode nos dar a confiança que nós precisamos de fato, somente Cristo. O dinheiro, ele dá uma aparente segurança, mas somente Cristo pode nos trazer a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. Vamos ver o que o autor dessa lição, ele quer nos mostrar no estudo de hoje. No início vem dizendo assim, meus queridos, dinheiro é sempre um assunto que gera opiniões controversas, né? Controversas. Há pessoas que dizem que o dinheiro traz felicidade, né? Manda buscar a felicidade. Muitos falam isso, né? Mas como cristãos nós devemos ir à fonte da nossa fé. E qual é a fonte da nossa fé? É a palavra de Deus. E ver como podemos ser bons mordomos, né? Dos recursos financeiros. A palavra de Deus vai nos ensinar a ser bons administradores daquilo que Deus tem nos concedido, daquilo que Deus tem nos dado. Na lição anterior, nós já demos nas lições, aliás, anteriores, nós já estávamos falando sobre isso, sobre administração, sobre o zelo no cuidado, não é? Sobre a mordomia, ou seja, administrar bem tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, né? Então, não obstante os recursos financeiros são muito relevantes na vida do ser humano e merecem uma atenção mais especial nessa reflexão. O dinheiro é algo muito importante porque por causa dele, ou bem, falando melhor, né? Por causa da falta dele, pode trazer desespero, pode trazer angústia, pode trazer inquietações, pode trazer até o próprio distanciamento de Deus e a falta de fé. Por isso é que precisamos ter cuidado com esse amor exagerado ao dinheiro, porque isso tem trazido grandes malefícios às pessoas, né? Como deve ser a nossa relação com o dinheiro? Como deve ser a relação, a minha relação, a sua relação com o dinheiro? Nós que somos cristãos, nós que entendemos essa questão da mordomia e da boa administração. Muitas pessoas vivem preocupadas, né, em ter dinheiro e como ganhá-lo, ou seja, preocupados exageradamente, deixando de lado as relações, deixando de lado o afeto, deixando de lado a atenção com a sua própria família, por causa da ganância do dinheiro, achando que o dinheiro deve estar em primeiro lugar. Aí perde a oportunidade de estar perto de um filho, de uma esposa, perde a oportunidade de estar perto de um pai, não é? Nós sabemos que nós temos uma vida curta aqui nesse mundo, não é?
Então, muitas vezes, nós perdemos a oportunidade de dar importância àquilo que merece a importância, né? Nós abrimos mão daquilo que é importante para dar valor a coisas materiais, valor excessivo a coisas materiais. São pessoas que trabalham demais, pessoas que fazem de tudo para acrescentar mais dinheiro ao seu dia a dia. Fazem de tudo, né? O que menos as preocupa, porém, é como gastá-lo sem nenhuma sabedoria. Ou seja, ganha-se muito, mas na hora de gastar, não tem o menor cuidado, não tem a menor atenção, perde-se com muita facilidade aquilo que se ganhou com muita dificuldade. Vocês estão entendendo? Não fazendo contas, não economizando, não é? Ou seja, não sendo bom administrador. Elas simplesmente gastam indiscriminadamente. Indiscriminadamente. Agora, como equilibrar essas situações? Na lição de hoje nós vamos aprender ou começar a aprender, né? Durante todo esse trimestre nós vamos falar sobre isso. Então, nesse momento nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Como equilibrar estas situações. Afinal, o dinheiro é também ou não um assunto espiritual? Muitas pessoas acham que o dinheiro não é, mas o dinheiro é um assunto espiritual, porque pela falta dele pode-se haver um esfriamento, pode-se haver uma tristeza espiritual, não é? Pode trazer angústia, pode trazer desânimo e até a perda da fé. Então é um assunto espiritual, sim. Primeiro ponto, meus queridos, como a Bíblia trata o dinheiro? Como a palavra de Deus, né, a Bíblia, ela trata o dinheiro. Vamos lá. A Bíblia ensina a amar a Deus, a amar as pessoas, não é? Porém, nunca a amar o dinheiro. Amar a Deus, amar as pessoas, porém, nunca amar o dinheiro. Olha o que está escrito. Está escrito: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é isso que está escrito lá? Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, prestem bem atenção, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, elas desviam-se da fé e se atormentam com muitos sofrimentos, porque elas acabaram depositando a sua confiança, a sua esperança, o seu futuro no dinheiro, não é? No dinheiro. Ou seja, gera insatisfação, né? E gera sofrimento. 1 Timóteo 6,10 fala isso, né? Entenda exatamente o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se você não ama o dinheiro, isso significa uma grande bênção, porque você sabe o valor do dinheiro, você sabe a importância do dinheiro, mas você não ama o dinheiro, correto? Então, isso já é uma grande bênção se você compreende. Por outro lado, se você ama o dinheiro e, consequentemente, serve ao dinheiro, imagina também o inferno que isso pode representar a sua vida, né? Quando você ama e deposita a sua confiança no dinheiro, imagina também o inferno que isso pode acarretar a sua vida e em sua família, né? Vale considerar que a expressão forte do texto é o amor ao dinheiro, não é ter o dinheiro. Ser próspero é uma bênção, ser abençoado financeiramente é ótimo, você pode abençoar muitas pessoas, porque você tem recursos. O problema, meus irmãos, meus amigos que estão acompanhando o estudo, é o amor exagerado ao dinheiro, é a confiança e a dependência no dinheiro, ao dinheiro. Aí é que está o problema, aí é que está o princípio do mal, né? É interessante que a única área, observem o que o autor diz, é interessante que a única área em que Deus nos permite prová-lo é em nossas finanças. Aí você me pergunta, por quê? Portanto, nós vamos ver claramente que o dinheiro é sim um assunto espiritual, e realmente é. Prova disso é que Deus empenhou sua palavra e seu nome justamente nesse assunto. Aí agora a gente entra, né, no porquê, né? Ponham-me à prova. É a única questão que o Senhor se permite colocar à prova, não é? Vamos ver por quê. Diz o Senhor dos Exércitos:
E vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Onde está escrito isso? Em Malaquias 3,10. Ou seja, Deus é fiel. Deus, ele é fiel. Se você for fiel com ele, ele será fiel. Ele continua, ele permanece fiel. A fidelidade do Senhor, meus irmãos, é exatamente, se nós examinarmos a Bíblia toda, nós vamos ver o quê? Nós veremos que o dinheiro ocupa um lugar bastante significativo. Em nenhum momento do estudo nós estamos dizendo que o dinheiro, ter dinheiro, é algo errado. Não. Errado é o amor ao dinheiro. Ok? Então vamos lá. A Bíblia mostra de forma significativa, pela simples razão de que ele ocupa um lugar significativo em nossas vidas. Imagine você sem recursos. Imagine você num período de missões e você não poder ofertar porque você não tem condições nenhuma. Ou você não tem nada nem para você. O dinheiro faz a diferença ou não faz? O dinheiro faz a diferença na hora de enviar a oferta de missões mundiais, a oferta de missões nacionais. O dinheiro faz diferença ou não faz? O dinheiro faz diferença na hora de pagar as contas da igreja, conta de luz, conta de água, os impostos, os salários. O dinheiro faz diferença ou não faz? Então o dinheiro é importante para nós. O dinheiro é importante para que nós possamos viver aqui neste mundo, onde nós precisamos de recurso, precisamos das coisas. O dinheiro é importante. Mas o amor a ele é que traz danos perigosíssimos para nós e para a nossa fé. O dinheiro, ou algum assunto sobre ele, é mencionado 140 vezes na Bíblia, meus irmãos. 140 vezes na Bíblia, considerando-se as palavras ouro, que se fala muito, né? Prata, riqueza, ricos, herança, dívida, pobreza, né? E tópicos relacionados. Ou seja, sempre que falamos desses pontos, nós estamos falando em quê? Nós estamos falando em posses, nós estamos falando em dinheiro, nós estamos falando em riqueza, nós estamos falando em recursos. Então a Bíblia, ela não deixa de fora essa questão dos recursos financeiros, ok? Verifica-se que a Bíblia dedica muita atenção às questões financeiras, porque elas são importantes para nós. Elas são importantes para que nós entendamos que precisamos ser bons administradores, que nós precisamos ser bons mordomos. Mais do que qualquer outro assunto, o que deve despertar nossa atenção é o cuidado. O cuidado com as finanças, o cuidado com o seu dinheiro, o cuidado com os seus recursos. Então o dinheiro é algo que influencia muito a vivência humana. Influencia muito, mexe com o seu humor, não é? Mexe com o seu humor. Você quando fica sem o dinheiro, sem os recursos, por exemplo, e o seu filho te pede alguma coisa, você diz para ele que você não pode comprar e que você não tem aquilo, você diz com alegria que você não pode realizar um desejo da sua esposa, você diz para ela com alegria. Logo, o dinheiro, ele é algo importante para a nossa existência. Por dinheiro, meus irmãos e meus amigos que acompanham a aula, por dinheiro muitas pessoas roubam, por dinheiro muitas pessoas matam, né? Muitas pessoas adoecem, entram em depressão por causa da falta do dinheiro, né? Por causa da compra excessiva e daqui a pouco chega o cartão, chega o boleto, daqui a pouco chega o boleto com aqueles números astronômicos e a pessoa não tem dinheiro para pagar, não é? Acaba pagando o mínimo e se endividando e criando perturbações que vão roubar-lhe o sono. Então, a falta do dinheiro ou a má administração do mesmo traz problemas seríssimos para a vida do ser humano, para a vida das pessoas, né? Você não tem que ser contra o dinheiro. Você não tem que lutar contra o dinheiro, pois é com ele que você se alimenta, é com ele que você se mantém nesse mundo. O que a palavra nos orienta é não colocar o dinheiro no sentido da vossa vida. Não colocar o dinheiro no sentido da nossa vida. Não sermos apegados a ele demasiadamente, né?
não sermos escravos do dinheiro, como eu falei na lição anterior. Pais e mães que também provêm o alimento, o sustento da sua casa, trabalham tanto e acabam abandonando o crescimento dos seus filhos, largando a educação, o momento em que mais se precisa para a formação do caráter da criança, e muitas vezes os pais estão ausentes, pensando somente no consumismo, somente no ter, trabalhar, fazer hora extra, dinheiro, dinheiro, dinheiro e manter a geladeira cheia, e não acompanha o crescimento do filho, e não participa da formação e da educação do filho, que mais lá na frente certamente vai dar problema, certamente vai trazer tristeza, vai causar transtornos por conta desse abandono, né? Tudo por causa do apego exagerado ao dinheiro, ao ter, ao comprar, ao adquirir. Na Bíblia nós encontraremos, meus irmãos, um forte estímulo à confiança em Deus, a confiar em Deus para prover, ao invés de tentar juntar uma fortuna aqui na terra, ao invés de juntar riquezas aqui na terra, né? Na finalidade específica de acumular grandes volumes de riqueza, né? E sem um motivo justo, apenas pela simples avareza. Olha o pecado da avareza entrando, né? Como diz Provérbios 23, 4 e 5. Vamos ler lá em Provérbios 23, 4 e 5, o que quer dizer lá? Provérbios 23, 4 e 5. Vamos lá. O livro de Provérbios 23, 4 e 5. Vamos lá. Provérbios 23. Não te fatigues para seres ricos. Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Fitarás os olhos naquilo que não é nada? O que esse texto quer dizer, meus irmãos? O texto quer dizer que parece que nunca há dinheiro suficiente, né? Essa é a natureza da riqueza. Por mais que acumule riqueza, você sempre irá precisar mais, você sempre irá querer mais. E é por isso que Jesus disse que não podeis servir a dois deuses, né? Ou seja, não pode servir a Deus e às riquezas, né? Ao concentrar a sua energia para obter a riqueza, o que acontece? Olha o que o texto está dizendo, o que o texto quer dizer. Ao concentrar sua energia para obter riqueza, você não conseguirá concentrar sua atenção em seu relacionamento profundo com o Senhor. É isso que Provérbios 23, 4 e 5 quer dizer. Porque quando você divide a sua atenção entre Deus e acumular riquezas, você está desviando o foco. Você não está conseguindo se concentrar, não é? Naquele Deus que pode prover tudo, naquele Deus que não vai deixar faltar em nossa casa, não é? Naquele Deus que nos promete que a sua misericórdia se renova a cada manhã. E é nisso que nós precisamos nos apegar e ter a certeza, meus queridos, não no dinheiro. E não no dinheiro, né? E não no dinheiro. Vamos prosseguir. Se nós examinarmos a Bíblia toda, nós veremos que o dinheiro ocupa um lugar bastante significativo. E isso é verdade. Agora vamos para o segundo ponto, que é tão importante quanto o primeiro. Quem manda mais? Você ou o dinheiro? Olha só a pergunta. Quem manda mais? Você ou o dinheiro? Vamos ver o que o autor quis dizer, né? Uma boa teologia acerca do dinheiro nos leva a uma atitude saudável. Devemos todos nos esforçar para ganhar, para guardar e para gastar dinheiro. É comum ouvir algumas pessoas a expressão bati o olho e não resisti. Muita gente fala isso. Passou na rua, olhei, naquela loja tinha um sapato, bati o olho, não resisti, comprei. Vi uma camisa bacana, bati o olho, poxa, não resisti. Isso acontece muito com as mulheres, os homens não.
Os homens são mais organizados, né? Eles só compram o necessário, mas as mulheres, elas têm a fama de ser mais gastadeiras, não é isso, minhas irmãs? Então, que a Isabel não nos ouça, mas que os homens são mais organizados nesse aspecto, as mulheres não. Ela viu uma sandalinha, viu uma blusinha e sai gastando, não resiste. Resistir para não ganhar dinheiro fácil, resistir para não ganhar dinheiro fácil ou resistir para não gastar facilmente, meus queridos, é um exercício de caráter. Por quê? É um exercício de caráter que tem fortes implicações espirituais, meus irmãos. Fortes implicações espirituais. Não por acaso que o diabo faz uso de uma artimanha como dessa que fez com Jesus. O que ele fez com Jesus? Vamos lá. No texto de Mateus 4, 9. Ele disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Olha só o que o tentador fez, né? Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. E aí, meus queridos, nessa questão vem a facilidade. Só se prostrar, muitos caem porque deixam-se levar pelas facilidades, né? Não enxergam as consequências. Olha o ponto de vista do autor. Não enxergam as consequências, não pensam nas implicações morais e principalmente espirituais de uma atitude. Ou seja, sai com um cartão de crédito e compra. E compra, e compra, e compra. Só que a fatura vem, não é? Tem a questão do cheque especial. Muitas pessoas incorporam aquele valor do cheque especial, incorporam ao seu salário. Só que o cheque especial, ele não é seu, não é? Mas as pessoas incorporam, aí faz um gasto acima daquilo e já inclui o valor do cheque especial. Ou seja, não está sendo bom administrador, está sendo péssimo administrador, né? Muito pelo contrário, não está sendo um bom mordomo. Ou seja, a conta vem. Aí vem o sufoco, vem a aflição depois, vem o mau humor, não é? Onde há os desentendimentos, a insatisfação, e muitos ainda colocam a culpa no inimigo. O diabo está me perseguindo, o diabo está me batendo, eu não estou aguentando. Mas o que acontece foi feito o quê? São frutos das próprias escolhas, frutos da própria má administração, da má gestão na família, no lar, nas finanças. Ou seja, não estão sendo bons mordomos. A Bíblia, meus queridos, em nenhum momento ela é contra o dinheiro. Em nenhum momento ela é contra o dinheiro. Fala-se de oferta, fala-se de ouro, fala-se de prata, né? Fala-se de bênçãos. Ela não é contra o dinheiro, mas é contra a sua divinação. A Bíblia ela é veemente contra a divinação ao dinheiro. É contra o culto ao dinheiro, meus irmãos. Como se fosse fonte de todo o bem. E o dinheiro ele não é fonte de todo o bem. Quem é fonte de todo o bem é Jesus. A Bíblia sinaliza de Gênesis a Apocalipse, ela nos direciona a Jesus. Porque Jesus, sim, é a fonte de todo o bem, é a fonte de vida eterna e é a ponte que nos conduz ao céu. Jesus, sim, precisa ser cultuado, precisa ser adorado, precisa ser reverenciado o tempo todo em nossas vidas, porque Ele é o nosso passaporte para o céu. Ele, sim, é o que nos traz segurança e esperança, e não o dinheiro, ok? Que fique bem claro isso. Paulo, meus queridos irmãos, meus amigos que estão acompanhando a EBD, o apóstolo Paulo nos adverte que a paixão pelo dinheiro é a raiz de todos os problemas na humanidade. Todos os problemas na humanidade, meus irmãos. As invasões, os ataques, as conquistas, né? Os espólios de guerra, o roubo das riquezas, tudo voltado em dinheiro. Quando se invadiam terras, invadiam povos, eles pegavam o quê? Invadiam a igreja, pegavam o quê? Pegavam ouro, pegavam prata, invadiam as casas para pegar as riquezas das pessoas. Ou seja,
os recursos das pessoas. Então, o dinheiro, essa ganância, as pessoas matavam para pegar. Ninguém entrega seus bens, seus dinheiros, sem esboçar nenhuma expressão. Vocês imaginem pessoas morrendo porque outros querem tirar suas riquezas, né? Vidas foram ceifadas na história da humanidade por conta de riquezas, meus irmãos. Então a palavra de Deus, ela é sábia quando fala que nós precisamos ter um cuidado com esse culto ao dinheiro, né? Com esse amor exacerbado, exagerado ao dinheiro. Podemos ser destruídos não pelo dinheiro, mas pelo que fazemos com ele e por ele, ok? Então, meus queridos, todos nós devemos nos esforçar para ganhar, guardar e gastar dinheiro, desde que seja uma forma prudente, desde que seja de uma forma correta, né? Correta, como bons mordomos de Cristo que somos, como bons administradores de Cristo que nós somos, meus queridos, né? Nós devemos olhar para o dinheiro, para os recursos que Deus tem nos dado, tem nos concedido, com a visão da eternidade. Vocês lembram da lição passada que eu falei que na igreja primitiva as pessoas, elas ofertavam além das suas posses? Como é que você entende isso? Aquela igreja passava por dificuldade, os irmãos, eles não eram irmãos ricos, né? Mas as ofertas dele, meus irmãos, eles não tinham a mão ressecada assim, não, de botar a mão no bolso, não eram mesquinhos, não eram pão duros, não eram avarentos, eles repartiam e a igreja crescia. E as ofertas eram dadas além de suas posses, porque eles tinham uma visão de céu. O que Deus abençoou a vida deles, eles abençoavam pessoas, porque eles queriam levar pessoas para o céu. Queriam que as pessoas também fossem alcançadas pela mesma graça que os alcançou. E é uma lição excelente para nós hoje, alcançarmos pessoas com a mesma graça que nos foi alcançada, com a mesma bênção que nos foi dada, não é? Nós recebemos a bênção de Deus, devemos repartir para levar outros ao céu, compartilhar e não acumularmos para nós mesmos e às vezes até na nossa própria administração cuidarmos muito mal daquilo que Deus tem nos abençoado. Assim, meus queridos irmãos e meus amigos da EBD, o verdadeiro mordomo de Cristo, ele junta tesouros que terão dividendos na eternidade, ou seja, lucros na eternidade. Cabe uma pergunta aqui: o que você tem investido? Prestem atenção, a pergunta para mim, primeiro fala meu coração, né? Para depois falar para os irmãos. O que eu tenho investido dos meus recursos financeiros para a eternidade? Essa pergunta, meus irmãos, é para que nós coloquemos em prática, para que nós compreendamos que aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos para cuidar, para administrar, não são nossos, não é para este mundo. Nós precisamos entender isso. É para que nós, depois de abençoados, passarmos a ser abençoadores, queridos. Melhor é dar do que receber. Eu falei isso na lição anterior. Não tem como deixar de falar. Melhor é dar do que receber, meus queridos, porque quando nós damos, nós passamos para um outro nível. Nós compreendemos que não devemos acumular para este mundo, que o nosso tesouro é no céu. E é lá que eu preciso acumular. E eu preciso plantar a semente para que seja colhido no céu. Eu preciso espalhar a misericórdia, o amor, a compaixão, a generosidade para que muitos sejam alcançados pela graça. Essa é a finalidade do dinheiro, essa é a finalidade das riquezas para nós cristãos, para nós que compreendemos que não devemos amar o dinheiro sobre todas as coisas, nós devemos amar Deus sobre todas as coisas. E isso é que nós precisamos ter essa consciência e fazer essa tomada de decisão. Ok, meus irmãos? O que você tem investido dos seus recursos financeiros para a eternidade? Nós estamos vivendo um momento de missões nacionais, estamos terminando a campanha de missões nacionais, mas missões
ela continua. Missão está no coração de Deus. Missão é a meta da igreja, é a principal função da igreja. A igreja é a porta do céu aberta, é o acesso para que muitos consigam chegar ao céu, meus irmãos. Nós precisamos entender isso. Entender isso. Igreja é eu e você. Quando eu falo igreja, não estou falando quatro paredes. Quatro paredes é o lugar onde nós nos concentramos, onde nos encontramos, onde temos comunhão. Mas a igreja é eu e você, ok? Terceiro e último ponto da nossa lição. Experimentando o contentamento. O que o autor dessa lição tão maravilhosa, meus queridos, ele quer dizer com experimentando o contentamento? Experimentando o contentamento. Nós devemos cultivar a certeza de que Deus está conosco, cuidando de nós, que tudo está no controle dele. Tudo, não tem nada perdido, nada fora do controle. Deus tem o mundo, o universo em suas mãos, tem a minha vida, a tua vida, tem o mundo em suas mãos. É Ele quem provê as nossas necessidades. É Ele que provê. É Ele que providencia as coisas. Até o dinheiro que você recebe do seu trabalho foi o Senhor que providenciou. Você apenas trabalhou, desenvolveu atividades, mas foi o Senhor que te abençoou para que você o recebesse, né? Desse modo, nós podemos olhar para o dinheiro sem a perspectiva da dependência, meus queridos. Caso contrário, o que acontece? Não experimentamos o real contentamento. Não experimentamos. Há coisas que não têm preço, meu querido. Não tem preço. Coisas que o dinheiro não compra. E são aquelas as mais significativas. Coisas que o dinheiro não compra são as mais significativas. A realização de você estar com a sua família. O dinheiro não compra, né? Você vê o seu filho crescendo com graça para com Deus e os homens. Você ter a sua família com um bom caráter, pessoas justas, honestas, tementes a Deus. Isso o dinheiro não compra, meu querido. Essa comunhão, né? Essa felicidade, o dinheiro não compra. Coisas que não têm preço, não tem preço. O dinheiro deve ser apenas um meio para satisfazer as nossas necessidades essenciais, apenas um meio. O dinheiro foi feito para ser usado, para ser gasto, para ser bem gasto e não para dominar. O homem, sim, foi criado para dominar as coisas, para controlar as coisas, para administrar as coisas. Vocês estão entendendo? O homem foi criado para dominar as coisas, conquistar as coisas e administrar bem todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele afirma que o contentamento é a verdadeira riqueza que vem de uma vida íntegra. Vem de uma vida íntegra, de uma vida equilibrada. A integridade, meus queridos irmãos e meus amigos, por sua vez, produz um coração contente. Quando você se encontra uma pessoa íntegra, você fica realizado, você fica feliz, você fica contente, porque você conhece, você sabe da sua integridade. Você se torna uma pessoa leve, né? E contente, você não fica insatisfeito, você não fica cabisbaixo, triste, desanimado, mas você tem certeza de quem você está servindo. Você sabe que Ele é poderoso para guardar o teu tesouro até o dia final. Você sabe quem te sustenta e quem provê para a sua casa e para a sua vida. Quantas pessoas nesse tempo de escassez, meus irmãos, escassez de recursos por conta do que tinham, né? Fecharam seus negócios, vieram à falência, endividaram-se, não é? Essa questão do afastamento. Muitos trabalhadores perderam seus empregos, né? Seus negócios fecharam. Justamente por quê? Porque eles colocaram os recursos financeiros como finalidade e sentido para a sua existência. Ou seja, perdeu o emprego, entrou em depressão, porque ele colocou o emprego em primeiro lugar, colocou o seu bom salário em primeiro lugar. Ele não colocou em primeiro lugar a sua confiança em Deus, que irá prover no dia que faltar, no dia que perder o emprego, no dia que ficar com dificuldades financeiras. Ele não confiou que o Senhor é capaz de tirá-lo dessa situação e dessa circunstância, porque confiava só no dinheiro, só no ter. Aí não teve, né? Aí se sentiu derrotado, porque depositava a confiança somente no material.
e não no sobrenatural de Deus. E Deus quer essa dependência. Ele quer que nós dependamos dele o tempo todo, que confiemos nele. E ele é capaz de prover, ele cuida do campo, cuida dos passarinhos. Por que não cuidaria de nós, a sua obra da criação, sua coroa da criação, não é? Assim, não tema, meus queridos irmãos, não tema quando o dinheiro faltar. Não tema quando você tiver seu salário pequeno ou você perdeu o seu salário. Não tema. Não tema. É difícil? É difícil. Mas não tema, não deposite a sua confiança no seu salário, no seu trabalho, no seu emprego, como se fosse a melhor coisa do mundo que poderia ter acontecido para você, e se não for o seu trabalho, você morre. Há pessoas que colocam no seu trabalho, na sua profissão, sabe, algo mais importante do que o próprio Deus. Infelizmente, idolatram a sua profissão, o seu concurso, a sua vaga, o seu cargo, como se fosse a coisa principal da sua vida. Esquecem que se um dia perder esse emprego, né, como ficariam as coisas? Entrariam em depressão, em desespero, né? Ou apostatariam da sua fé? Então nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado. Trabalhe e confie que Deus providenciará todos os recursos, porque Ele é o dono do ouro. Ele é o dono da prata, Ele é o dono de todas as coisas, meus irmãos, meus amigos que estão até aqui acompanhando a EBD. Não deposite a sua confiança, a sua esperança, a sua dependência aos bens materiais. Não deposite a sua esperança no ouro, na prata, no dinheiro, nos seus recursos, meus irmãos. Não façam isso. Deposite a sua esperança, o seu recurso e toda a sua dependência no Deus que pode prover e pode suprir tudo, em todo o tempo, na minha vida, na sua vida, na vida da sua família. Ok? Aqui nós ficamos com o nosso estudo de hoje. Eu espero que você tenha abençoado, tenha entendido que precisamos ser bons administradores, tenha entendido que precisamos ser bons mordomos de tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos, que nós possamos cuidar bem e que possamos abençoar pessoas com os recursos que temos e que possamos ter aquela visão de céu, de esperança celestial e não acumular para este mundo, mas semear para colher frutos para o céu, vidas para o reino de Deus, e que Deus nos capacite, nos abençoe. Por fim, sempre que possível, use o seu dinheiro para ajudar outras pessoas, Quem tem, porque recebeu pela graça, de graça dê. De graça dê. Jesus disse aos seus discípulos, o que Jesus disse aos seus discípulos? Referindo-se não ao dinheiro, mas às outras bênçãos recebidas. Vamos ver o que Jesus disse. Vocês receberam de graça. De graça também dê. Então, melhor é dar do que receber. Seja bênção na vida de alguém e que Deus te abençoe. Receba agora, então, o meu fraterno e caloroso abraço e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Amém.